Olá! Você já ouviu falar em arquitetura efêmera? Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Você também vai conhecer um empreendimento totalmente destinado a idosos e vai ir até uma loja de artigos de organização. E a gente veio hoje conhecer a cozinha da casa da chefe Daniela Craide. Há 7 anos ela está à frente do restaurante Yaya Bistrô. Não saia daí, o Imóvel Web TV está começando. Você já ouviu falar em arquitetura efêmera? O termo diz respeito à ambientação de espaços temporários, um espaço montado e decorado por um prazo determinado. Para nos explicar mais sobre isso, eu converso hoje com Felipe Helfer, arquiteto do H Estúdio Arquitetura. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Muito obrigado, Lúcia. Queria começar te pedindo justamente para nos explicar sobre esse conceito de arquitetura. Olha, sabe, dentro das pesquisas que eu tenho desenvolvido, eu acho que a coisa que mais sintetiza o conceito é tudo aquilo que se relaciona a espaços desenhados que não fundem num lugar, ou seja, eles não fincam, eles não permanecem. Então isso vale para uma cabana até para um evento quase que de desenho urbano. Dá alguns exemplos para a gente. Por exemplo, eu ia te perguntar a questão das Olimpíadas. Algumas daquelas arenas olímpicas podem ser consideradas? Sim. Inclusive, uma delas vai ser totalmente desmontada e subdividida em novos espaços que vão ser permanentes. Então, sem dúvida, isso é um excelente exemplo de várias manifestações de arquitetura efêmera. Além dos pavilhões da Cidade Olímpica, até casas ao longo do Rio que foram tomadas pelas embaixadas internacionais para desenvolver festas e até comércio. Inclusive, assim, desenhada por um escritório gaúcho, a Casa do Brasil, no Pier Mauá, fez um estrondoso sucesso. E foi toda ela desenhada por um arquiteto da Gaúcho, né? Por um grupo de arquitetos gaúchos. Que legal. E que outros exemplos a gente pode ter, assim, para o público entender? Carnaval, por exemplo. Carnaval eu acho um pouquinho mais específico, porque aonde se dá já são espaços mais constituídos. Mas se a gente for analisar do ponto de vista de infraestrutura, a construção de arquibancadas, de camarotes, de recuos para as agremiações, dispersão, tudo isso envolve um tipo de pensamento anterior que sim poderia ser considerado um projeto de espaço urbano efêmero. Né? Estacionamento por exemplo, o estacionamento da Fieres, quando ele recebe shows internacionais, tu redesenha toda aquela área para acontecer durante 4, 5 horas. Com uma preocupação como arquitetura, que não é só estética, porque tem toda a questão de suporte, de estrutura, de cálculo mesmo. Ela exige praticamente um programa da construção civil. Os nossos complementares são similares, se não até mais, porque a gente envolve condicionantes absolutamente especiais. Altíssimas cargas de energia, porque tu tem um parque de luz absurdo, eu sempre digo, a gente brilha como vagalume, acendeu, apagou. Né? Então isso exige uma tecnologia muito grande, que consome muito, e como agregamos muitas vezes grande número de pessoas, as regras de segurança, que estão cada vez melhores, está fazendo a gente trabalhar com mais segurança, são bastante exigentes, digamos assim. A gente separou algumas imagens de trabalhos que vocês realizam, são muitos trabalhos em eventos muito diferentes. E a gente queria que tu comentasse esses trabalhos que vocês fazem. Vamos começar com grandes eventos que vocês fazem, a gente está vendo aí. Que eventos são esses? Palestras, congressos, esse tipo de coisa? Palestras, congressos, feiras. Esse, por exemplo, o primeiro slide que tu mostraste foi um congresso de inovação que a gente desenvolveu o ano passado em São Paulo. Para falar de coisas inovadoras, inevitavelmente a gente tinha que fazer um espaço que fosse provocativo nesse sentido. Eu acho que a arquitetura efêmera, ela tem um grande pé digamos assim, no setor do marketing, porque a gente gera experiências ou vivências que de alguma maneira agregam muito valor a determinada marca. Nesse caso do Congresso de Inovação, aquela tela que foi mostrada, ela tinha 150 metros lineares suspensos numa estrutura pré-existente, que tu teve cálculos de mais ou menos 3 meses de durabilidade para a gente conseguir chegar na relação peso das telas versus o que a estrutura poderia suportar. E isso ficou quanto tempo
foi utilizado? O evento foi de quanto tempo? Acho que 8 horas. Quer dizer, é um 8 horas. trabalho que, embora use essa palavra efêmera, né? É um projeto complicado e às vezes demorado. Exige muito planejamento, Lúcia, porque os espaços que nós temos disponíveis, principalmente os espaços indoor, são caríssimos do ponto de vista de locação. Então, tu tem, assim, em função de orçamentos, às vezes tu tem 12, 24 horas para montar um circo gigante, que é outro exemplo de uma das melhores coisas da arquitetura efêmera. O circo, que tu tem que montar muito rápido, a partir de um coletivo de pessoas, para fazer o espetáculo acontecer aqui 2 horas. Bom, vocês fecharam uma rua em São Paulo, a gente tem as imagens. Me pareceu muito legal esse evento. Como é que foi esse projeto? Foi muito bacana, foi muito bacana. Isso foi uma marca gaúcha que começou a estabelecer uma relação um pouco mais profunda com São Paulo e nos chamou para fazer uma ocupação de uma rua do centro de São Paulo. Nesse momento, eu acho, Lúcia, assim, que as comunidades estão se voltando muito para os seus espaços públicos, né? Querendo retomar ou querendo se apossar desses lugares que são nossos. Sim. A gente só deu uma forcinha, na real, a partir da solicitação dessa marca. Ocupamos uma rua histórica do centro de São Paulo, com uma série de atrações, atividades de troca, atividades de lazer, um palco onde aconteceram várias festas, inclusive a Carol Conká esteve presente, e isso tudo dentro da mais absoluta rigidez de regras, digamos assim, urbanas, de plano diretor de São Paulo, de segurança, de implantação do ponto de vista executivo, porque nós tivemos apenas o sábado, a noite de sexta e o dia de sábado para montar mais ou menos 150 metros lineares de rua. Nossa. Sem deixar com que o comércio estivesse funcionando durante o dia de sábado. Então tem todo um desenho de planejamento incrível, porque quando nós chegamos sexta meia-noite e começaram a chegar aqueles trocentos caminhões para abastecer, era uma coisa assim que eu cheguei e disse, puta, eu vou precisar de gente grande aqui para conseguir ajustar isso. Mas, graças a Deus, um planejamento eficiente faz com que tudo vá acontecendo em tempo. Uhum. A gente tem também algumas imagens de eventos corporativos, né, Felipe? Exato. Esse evento, por exemplo, aí foi uma tenda montada agora, 2 semanas, para inauguração da ampliação de um parque em Canoas, a ampliação do Parque Getúlio Vargas. Toda essa tenda aí foi construída em mais ou menos 10 dias, também tentando que conviver com uma obra de shopping que estava ao lado, porque eles têm uma logística bastante rígida, com todas as regras de segurança, e analisando o tempo inteiro as condições climáticas, porque no momento que tu tem um cronograma absolutamente rígido, qualquer alteração de chuva, vento, pode ser um fracasso. Eu ia te perguntar, até uma das perguntas que eu ia te fazer, qual é o maior desafio, mas até agora, nessa tua entrevista, eu estou vendo que é só desafio, né? É um atrás do outro. É só desafio. Na verdade, cada projeto é um desafio diferente para você. Totalmente diferente. Mas isso é o bacana da história, porque tu nunca tem uma rotina. O cotidiano dentro do estúdio é assim, a cada um mês a gente nem lembra mais o que fez. Porque como ele começou, ele morreu. Tu não tem o retorno daquele espaço te cobrando alguma coisa, ou que ele envelheceu de alguma maneira, tu tem que fazer alguma manutenção. Isso não tem um lado frustrante, Felipe? Não, tu vai te acostumando. Desapega e já parte não é pro meu outro. Esse projeto, Exatamente, é isso? Exatamente, é deles. Isso Sim. é uma coisa muito generosa, né? Porque realmente é deles, é de quem te encomenda, é de quem está querendo celebrar aquela situação. Terminou. Mas eu acho, Lúcia, assim, isso foi uma das coisas que me fez optar pelo efêmero, porque tu não fica tão vinculado e tanto tempo. Esse projeto, aquela tela de 150 metros quadrados, até foi um projeto mais longevo. Durou em torno de 1 ano, desde os seus inícios em busca de conceito até a execução propriamente dita. Então, isso é um evento atípico do ponto de vista de duração. 2, no máximo 3 meses é a nossa rotina. Uhum. A gente tem imagens também da Feira do Livro, estamos aí em tempo de Feira do Livro, que é outro exemplo de trabalho que vocês realizam, e também de trabalhos em museus. Pelo que eu estou vendo, é uma variedade enorme de possibilidades de trabalho para a arquitetura efêmera. É um grande mercado. Como é que está esse segmento aqui, Felipe? É um mercado bastante sedutor, porque ele junta muitas
especificidades e, consequentemente, muitas demandas. Então, tu abre mercados, né? Tu pode trabalhar dentro de um cenário de teatro, envolvendo essa expertise, como tu pode fazer estandes, tu pode fazer feiras, tu pode fazer desfiles de moda e assim por diante, até instalações, né? Então, isso abre um leque de possibilidades bastante grande. O nosso mercado hoje ele está bastante limitado do ponto de vista de uma economia que está ainda buscando sua identidade, né? Principalmente esse ano a gente teve uma redução muito grande de incremento nessa área. Mas do ponto de vista de futuro é inevitável, porque haja visto as próprias ocupações das praças, as marcas vão querer estar junto. Então, isso surge muita possibilidade do ponto de vista futuro. E os avanços tecnológicos, o material, é preciso estar sempre muito ligado às novidades que vão chegando, né? Isso é uma loucura, porque cada vez surgem mais novidades. E as Mas pesquisas... também ajuda a alavancar sem pouco, dúvida, né, sem esse dúvida. É uma segmento. loucura que eu digo porque tu está sempre querendo estar informado sobre as coisas. Desde óculos que tu mergulha numa experiência absolutamente e cada vez mais real, até grandes painéis de LED que linkam com possibilidades de cheiros, imersões em universos absolutamente mágicos. E cada vez mais, pelos parques, pelas grandes empresas do entretenimento, tu tem encontrado coisas muito bacanas de criar mágica para o espaço. Muito legal. Muito legal, foi um prazer conversar contigo. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Lúcia. Conta com a gente sempre. Obrigada. Quem quiser conhecer mais do trabalho do Felipe Helfer e mais dessa história da arquitetura efêmera, eles têm um Facebook, o H Estúdio Arquitetura, e ali tem fotos e também informações desses projetos que eles desenvolvem. A gente já voltamos logo depois do intervalo com mais Imóvel Web TV. Até já. Você já imaginou uma loja inteirinha só com artigos de organização aí para sua casa? Uma empresa que é líder no segmento na América Latina acabou de abrir uma filial aqui em Porto Alegre e a gente foi até lá conhecer. Entre os mais de 2.000 itens que a loja possui, a gente separou alguns que são os mais queridinhos dos clientes. Aqui no setor de cozinha, os potes herméticos, né, esses potes vedados, são os que mais saem, né, Michele? Isso aí, Flávia, esses são realmente os queridinhos das nossas clientes, porque além de bonitos, né, eles são extremamente práticos e conservam muito bem os alimentos, porque eles têm uma vedação com borracha que não deixa entrar ar, né, nem umidade, conservando grãos, alimentos, como aqui a gente tem uma demonstração, né, bolachinhas, massa, café, enfim. E também aqui uma sugestão de como montar eles num kit, digamos assim, que fique bonito na sua cozinha, no seu armário, no seu espaço gourmet. Além dos potes, a gente tem essas gavetas organizadores que também tem uma grande demanda, né, Michele? Isso, essas gavetas aqui aramadas, a gente tem nesse tamanho maior e neste menor. São gavetas que a pessoa pode usar onde ela tem uma altura, um espaço, né, maior e não tem como colocar prateleira e quer utilizar esse espaço. Então, numa despensa, no caso, como está demonstrado aqui, dentro de um armário de cozinha e também, além da cozinha, pode ser usado no closet, na lavanderia, em vários locais, né, que a pessoa realmente tenha um espaço de altura e queira ter mais uma, digamos, uma gaveta, uma prateleira, né, móvel. E aqui na parte dos dormitórios, um dos objetos que tem uma grande demanda, né, Michele, é essa sapateira. Qual que é o diferencial dela? Bom, Flávia, essa sapateira, além dela ter um design bonito, né, de inox, ela tem o diferencial que ela é extensível. Ela vai até 1,16 m. Além de ser extensível, assim, na largura, ela também a gente indica a colocar quantas quiserem para cima, ela é empilhável. Então, além de otimizar o espaço para o lado, se a pessoa só tem espaço para cima, né, no seu armário, pode colocar mais do que uma. E tem alguns objetos que são realmente multiuso, né? Essas caixas, por exemplo, de diversos tamanhos, elas podem ser usadas em qualquer lugar da casa, né, Michele? Isso mesmo, tá? Tanto que elas estão no nosso setor de organizadores por ter essa ideia de ser usada em qualquer ambiente. Banheiro, armários, cozinha para guardar alimentos, guardar toalhas, guardar pequenos objetos. Então a gente tem dos tamanhos desde 6 litros até
30 litros, né, que é a maior, que pode ser utilizada para várias coisas, inclusive para um office, né, um ambiente que corporativo, um escritório, queira guardar documentos, enfim, ela suporta as pastinhas aqui penduradas. Todas essas opções organizadores são úteis para quem tem pouco espaço em casa, como a Michele. Hoje os espaços, eles estão cada vez menores, então às vezes você tem um espaço em casa e você não consegue visualizar o quanto aquele espaço ele ainda tem outros espaços dentro dele mesmo. E aí eu acho que a loja ela une essas duas coisas, né? Essa otimização e a estética. Tranquilidade e conforto para a melhor idade. Nós fomos conhecer um residencial que é totalmente destinado a pessoas com mais de 60 anos. O espaço foi criado com base no conceito de hotelaria com saúde assistida, uma alternativa de moradia com qualidade de vida. Por fora, uma ampla casa com jardim e uma bela vista da capital. Por dentro, 24 suítes espaçosas, ambientes com áreas comuns e um consultório médico. Um conceito que une o conforto da hotelaria com a segurança do apoio à saúde, voltado a um público que vem crescendo cada vez mais, os idosos. É o conceito de hotelaria, ou seja, de qualidade de vida, de um local agradável para se viver, onde essas pessoas com mais de 60 anos podem receber amigos, podem receber familiares, num local aprazível, bonito, e ao mesmo tempo qualquer necessidade de saúde que eles tenham, eles podem ser atendidos nesse local mesmo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2050 deve praticamente triplicar o número de pessoas acima de 60 anos, alcançando 30% da população só aqui no Brasil. Pensando nisso, estão sendo construídos residenciais com foco bem forte na área de hotelaria, que oferecem espaços como essa sala de ginástica aqui para estimular o convívio entre os moradores. No momento que tu traz essas pessoas para um convívio, num local como esse, a questão de depressão, a questão de solidão, isso vai sendo melhorado e a qualidade de vida dessas pessoas melhora muito pelo convívio. Justamente pensando nisso é que, além do espaço fitness, o residencial conta com um ambiente ecumênico, salão de beleza, biblioteca, cinema e restaurante. Era uma casa muito bonita, mas ela tinha forro de gesso em toda ela, então a gente tirou o forro de gesso, a gente deixou as tesouras do telhado expostas, colocou um forro de compensado naval, a parte do sótão, que antigamente ficava escondido, se tornou um mezanino com uma biblioteca, que ficou super legal e deu uma amplitude para essa área de estar no acesso. E a parte dos apartamentos já foi construído um edifício totalmente novo, que aí foi feito seguindo toda a legislação atual, normas de acessibilidade universal, bombeiros, tudo totalmente adaptado e funcionando para atender, focado para a terceira idade. Para facilitar o deslocamento entre todos esses ambientes, foi colocado um longo corrimão junto às paredes. E a parte interna dos dormitórios é bem espaçosa para ajudar na movimentação dos moradores. Esse espaço pode servir para um atendimento a uma pessoa que tem já necessidades maiores, ou está numa cadeira de rodas, ou precise de um apoio para que uma pessoa tenha espaço para auxiliar ou para eventualmente fazer uma fisioterapia no quarto. E ele tem as camas articuladas, ele tem botões de emergência junto da cama, tem botão de emergência no banheiro, para atender qualquer tipo de necessidade, tanto de uma pessoa mais independente, quanto de pessoas mais dependentes. Essas pessoas mais dependentes, elas vão contar também com o apoio da enfermaria, com apoios médicos e tudo que tem a infraestrutura aqui no local. E quem quiser pode trazer objetos pessoais para decorar seu quarto. A ideia é que o morador sinta o mesmo conforto da sua própria casa, com o diferencial de ter assistência à saúde, caso precisar. A maioria das pessoas que hoje estão na terceira idade viveram em casas na sua infância. Então, a existência de uma casa, a existência desse espaço aberto com árvores, ele gera uma identificação da pessoa. Não é uma geriatria, não é um hospital, e sim eu acho que as pessoas poderiam ver como uma casa adaptada às necessidades delas nessa idade. Para entrar no clima de gastronomia do MasterChef Profissionais, que você está acompanhando na telinha da Band, nós estamos visitando cozinhas de alguns chefes aqui do estado. E hoje você vai conhecer mais um espaço lindo, olha só.
Há 7 anos ela está à frente do restaurante Yaya Bistrô, que é um lugar muito charmoso, que fica localizado no bairro Vila Assunção, no comecinho da Zona Sul de Porto Alegre. E a gente veio hoje conhecer a cozinha da casa da chefe Daniela Craide. E a gente já pode ver que aqui, assim como no restaurante, tem vários elementos rústicos, né? Como é que foi essa construção da cozinha, assim como do restaurante? Vocês tiveram elementos bem parecidos. Teve auxílio, ajuda de algum arquiteto, Dani? Aqui no apartamento não, a gente na verdade concebeu essa cozinha para o nosso dia a dia, conforme a gente curte uma cozinha, né? Então vocês podem ver que é uma cozinha bastante grande, isso foi meio chave pra gente escolher o apartamento, porque a gente fica muito aqui, a gente curte, a gente gosta de receber os amigos, né? Então fizemos uma coisa bem prática, bem ampla, com esse balcão no meio, que fica uma coisa bacana porque o pessoal fica em volta. Ela tem uma abertura pra sala que também, né, consegue que o apartamento todo fique bem comum, aconchegante. Isso fala muito, talvez, de vocês, então, porque de fato é uma abertura enorme que dá ali para a sala. Sim. A ideia é que vocês recebam os amigos e fiquem conversando enquanto estão cozinhando. O pessoal fica participando, né, junto, né? Normalmente nossos amigos também curtem bastante cozinhar, né? A gente vê alguns elementos que vocês trouxeram de algumas viagens. Quando vocês viajam, tem esse costume de buscar coisas, objetos que podem servir aqui para decorar a cozinha? Claro, sem dúvida. Como eu trabalho com culinária regional brasileira, a gente viaja e visita muitos mercados, muitos lugares de artesanato, muita coisa popular, para conhecer realmente a raiz de cada lugar, né? Então, claro, a gente tem acesso a muitos artesanatos, a muitas coisas bacanas. Sempre a gente traz uma coisinha, né? Então, tem um porco lá em cima que a gente trouxe de Minas. Tem algumas coisas que a gente vai garimpando e que faz a história, né, da gente. Dani, tem alguma história, assim, o que representa a cozinha pra ti? Ah, sem dúvida, minha família toda é uma família é uma palavra meio requintada, mas de gourmets, né? Minha avó, por parte de pai, é alemã, mas casada com um libanês. E eles moravam no interior, em Ijuí, tinha uma casa que tinha um porão, onde ela tinha todos os vidros de compota. Legal. Fazia doce de figo, na época de figo, naqueles tachos imensos. Da mesma família tinha a parte libanesa, então, que tinha o quibe, que tinha que moer a carne naquele moedor manual. Então, era tudo assim. Participava desse processo? Todo mundo participava, né? E na parte da minha mãe também são alemães e húngaros, então são povos também que curtem muito a culinária, né? Então, sim, me remete à minha história, tem os pratos que a gente lembra da infância, né? Sim. Tu teve isso com teus filhos também? Tu passou? Sim, os dois cozinham muito bem. Que bom. Gostam muito, sim, sem dúvida. Isso vai para as próximas gerações. Que legal. E o que tu gosta de cozinhar aqui? Agora, realmente, tu estava falando que utiliza mais a cozinha do restaurante, acaba teu marido usando mais essa cozinha. Mas quando tu estás aqui nos finais de semana, nos momentos mais livres, o que tu gostas de cozinhar? Na verdade, nós somos bem carnívoros, eu e meu marido, assim. Meu marido é de origem uruguaia, então a gente faz muito assados, né? E aí a gente introduz muitos legumes, então aquela coisa do assado na grelha, legumes assados na grelha com carnes, uma boa salada. É um tipo de culinária rica mas ao mesmo tempo prática. E pra te decorar, quando tu decora a tua casa, a gente vê que ela tem a cozinha e o resto da casa estão super em harmonia, né? O que pra ti é importante na hora de decorar a casa? Eu gosto do estilo rústico, né? O rústico chique, que a gente chama, né? Eu sempre procuro bastante madeira, bastante decoração com barro, coisas de tons terrosos, gosto bastante. Eu acho que qualquer decoração, pro jeito da nossa vida louca, do jeito que tá, com pouco tempo e tal, ela tem que ser prática, tem que ser, né, fácil de limpar. Então, eu sempre busco isso, a praticidade, materiais fáceis de limpar e indo por esse lado mais rústico, né, mais tons terrosos. Assim. Uma dica que tu daria para quem tá nos assistindo, assim, que tá querendo buscar uma inspiração para fazer a sua cozinha, o que tu diria? Para ir atrás do seu coração, para ir atrás da sua identidade? Sem dúvida, eu acho que tem que pensar, projetar como é que vai ser o dia a dia, né? Se imaginar na cozinha e como é que... A coisa sempre buscando isso, então, fácil de limpar, não adianta botar materiais muito complicados, que manchem muito, né? Então, a pedra entra muito bem, né? E a gente tem variedades bacanas de pedra, né? Tons, então é uma coisa que fica mesmo bacana. Aqui no sul a gente tem muitas pedras, né? Muito, então é um material legal de trabalhar, né?
Hoje a gente tem as madeiras tratadas, né, que dão um viés rústico, mas que são muito fáceis de limpar também. Eu acho que dentro do que eu gosto do rústico chique, assim, eu acho que esses dois materiais são bem bacanas. Beleza, muito bacana. E já que estamos na casa de uma chefe, vou pedir para Dani fazer uma coisinha pra gente, pode ser? Claro! O Imóvel Web TV de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Nós voltamos sábado que vem às 10h30 da manhã aqui na Band, com reapresentação domingo depois do Canal Livre. Até lá!